Sabe aquela imagem de bater numa porta fechada, sem parar? A gente acha que é só persistir, né? Mas e se a chave não for só a insistência? E se a obediência for, tipo, a fechadura mesmo? Interessante pensar nisso, né? Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar numa fonte bem específica. Foi uma ministração do diácono Pedro Nascimento, lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo. Aconteceu no culto do dia 6 de julho de 2025. E o nosso objetivo aqui é meio que desempacotar essa mensagem. Olhar os pontos principais, sabe? Principalmente essa relação que ele faz entre orar, perseverar e obediência. Exato. E o que, para mim, salta aos olhos logo de cara é justamente essa conexão forte. Ele pega a oração, que muita gente vê como ah, um ato pessoal de insistir com Deus, Uhum. e amarra isso diretamente com a necessidade de obedecer. E não é só a palavra de Deus, não. Ele fala claramente de obedecer às lideranças da igreja também. É verdade. O ponto de partida que ele usa é aquele dever de orar sempre, nunca desfalecer. Quer dizer, orar não é só pedir algo de vez em quando. É uma devoção constante, né? Sim, E ele usa a parábola da viúva persistente e o juiz, lembra? Ela insistiu, persistiu. A ideia é que orar é isso, é ficar batendo na porta da misericórdia. uhum, Acreditando que Deus ouve, sabe? Ouve o aflito, o necessitado e responde. Responde com maravilhas. pois é. Só que essa persistência toda, segundo ele, não funciona sozinha. Aí que entra a tal da obediência. É um ponto crucial na fala dele. Certo. A citação foi bem direta. Tem que ter obediência à palavra, obediência a Deus e obediência aos homens de Deus, ou seja, aos líderes da igreja. Entendi. A liderança entra forte aí. Entra forte. A ideia que ele defende é que Deus opera, faz as coisas acontecerem, sabe? Dentro dessa estrutura. Com submissão, como ele disse, a casa do Senhor tem organização. Faz sentido dentro dessa lógica. E a falta dessa obediência? Bom, aí as consequências são sérias, na visão que ele apresentou. O exemplo que ele usou foi o rei Saul. Saul. Isso, que Deus o rejeitou. E por quê? Por causa da desobediência. Direto assim. E ele chega a dizer que isso impede até a entrada no céu. Nossa, é bem forte. Ele martela bastante nisso. Obedecer aos mandamentos é o segredo da vitória. E essa obediência inclui as autoridades. Ele até cita Romanos 13, né? E aplica isso à igreja também. Então, pelo que você está dizendo, não basta só orar muito e obedecer uma vez ou outra. Tem mais coisa. Tem. Tem a constância, a firmeza. O recado foi tipo, fique firme onde Deus te colocou. Não ficar mudando de ideia ou de lugar. Exatamente. Nada de ficar para lá para cá, como ele disse, essa firmeza parece ser vista como essencial para aguentar as provações da vida, sabe? E imagino que ele tenha dado alguma dica de como manter essa firmeza, né? Sim, ele incentivou bastante a participação nos cultos, especialmente os cultos de ensinamento. Para quê? Para a pessoa se fortalecer na fé, para conseguir vencer. Entendi. Fortalecimento pela palavra, pela comunhão. Isso. Se a gente junta tudo isso, o quadro que ele pinta é mais ou menos assim. De um lado, tem a promessa. Se você combina oração persistente com obediência constante e essa firmeza, Uhum. o resultado é justiça divina, bênçãos, até grandes livramentos. É o que ele promete. E o outro lado da moeda? O outro lado é o aviso, né? A advertência. A desobediência trava tudo, impede o progresso espiritual da pessoa. Ele chegou a comentar que vê gente que não vai para frente. Sério? Sim, e ele atribui isso diretamente a essa falta de submissão, como se a pessoa mesma bloqueasse o que Deus tem para ela, sabe? Certo. Então, tentando amarrar tudo, a mensagem principal parece ser essa: buscar a Deus com fervor, orar sem parar é fundamental. Mas isso precisa caminhar junto com uma submissão bem consciente, obedecer não só à palavra, mas também à estrutura, à liderança que, segundo ele, Deus estabeleceu. Não é só pedir, é se encaixar nessa ordem. É isso, exatamente. É uma visão bem integrada, né? Oração e estrutura. E isso, claro, deixa a gente pensando. Levanta uma questão importante, eu acho. Qual seria? Bom, como é que a gente equilibra essa força da persistência pessoal,
na oração, esse bater na porta que vem da fé de cada um, com essa exigência de se submeter, de obedecer a direções que vêm de fora. Especialmente se, sei lá, em algum momento essas direções parecerem ir contra o que a pessoa sente ou pensa. Olhando para essa ótica da mensagem, onde que está a verdadeira força espiritual? Está na insistência individual ou está nessa conformidade com a estrutura que ele apresentou como divina? Fica aí para a gente pensar, né? Uma ótima reflexão para a gente levar. Até a nossa próxima análise.